Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. O que é que diz o texto aí? Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Grave essa. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, todos juntos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Só até aí mesmo. Tiago, cristianismo autêntico e prático. No capítulo 2, passamos 2 domingos aqui, falando sobre, do versículo 1 até o 13, que a fé verdadeira, ela não combina com discriminação social, racial e reticência. E do versículo 14 até o versículo 26, a fé verdadeira desemboca em obras. É assim que Tiago, movido pelo Espírito Santo, ele trabalha o capítulo 2. Mas antes de adentrar no capítulo 3, porque o capítulo 3 tem tudo a ver ainda com a fé verdadeira, voltemos novamente para o capítulo 2. E queremos destacar aqui 2 frases interessantes. O capítulo 2 de Tiago. Primeiro versículo. Meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais... Deixa eu mudar aqui a versão, queridos. Deixa eu ler ali, eu estou lendo a versão NVT aqui. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Vamos lá. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratados com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserem, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo da estrada dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, e tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Pode continuar. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Vamos lá.
Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarde toda a lei, mas tropece em uma só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. E agora o versículo 13, o que é que diz aí? Porque o juízo é sem misericórdia. Para com quem? Isso. Prosseguimos agora. Essa é uma das partes. Agora entra a outra parte. Vamos lá. Continuamos a leitura. Uma leitura sequenciada. Meus amados, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Aí ele vai responder. Exemplo, todos juntos. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é morta? A fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras da meretriz Raabe, quando escolheu os emissários e os fez partir para outro caminho. E aí o 26, o que é que diz? E assim o capítulo 2 é encerrado. Agora volto novamente para o primeiro versículo, Tiago, ou quem estiver aí. Novamente. E se for possível, coloque aí na versão Nova Almeida atualizada. Que ela tem uma ênfase aí interessante. A Nova Almeida atualizada, por favor. Não se preocupe, sem pressa, sem agonia. Paciência com vocês, porque vocês já nos abençoam para além do normal. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e, vamos lá, e ao mesmo tempo. A fé verdadeira, ela não aceita ao mesmo tempo algumas atitudes, alguns comportamentos. Existem tipos de atitudes e comportamentos que a fé verdadeira, ela não aceita ao mesmo tempo. O que o diabo está dizendo é, ao mesmo tempo que vocês expressam, que vocês confessam o Deus vivo e verdadeiro, ao mesmo tempo vocês estão vivendo o contrário. Vocês estão fazendo coisas que não condiz com a profissão de fé de vocês. Eu abri Tiago, fiz questão de parar nessa parte, ao mesmo tempo. Espúgio pegaria essa parte aí, daí um sermão. O ao mesmo tempo que não cabe na fé verdadeira. Seria o tema dele. O ao mesmo tempo que não cabe na fé verdadeira. Existe o ao mesmo tempo que cabe na fé verdadeira. Mas existe outros ao mesmo tempo que não cabe na fé verdadeira. Por exemplo, aqui em Tiago 2, do 1 ao 13. O que o povo ali estava fazendo ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo que confessava a fé no Deus vivo e verdadeiro, eles praticavam acepção de pessoas.
lisonjeava o rico e desprezava o pobre. E, por favor, entenda o pobre aí, segundo a linguagem de Tiago, no aspecto social e econômico mesmo. E também entenda, por favor, que Tiago não está aí usando como parâmetro de valor. Ele não está desprezando nem o pobre nem o rico. Ele está questionando quem o recepcionou. O que ele está questionando é a motivação que levou à recepção discriminatória. É que ele mesmo narra: entrar um rico com anéis nos dedos. Para aqueles tempos, muito especialmente, não é diferente hoje, queridos. É símbolo também. Claro, há casos e casos. Mas além da estética, eu acho bonito o anéis, eu acho lindo. Mas há casos de também simboliza poder. O anel na mão de um imperador medo-persa representava o quê? Ele botava o selo do seu anel ali. É lei. Ali era, os imperadores ali era o Estado unitário. Era ele que dizia: viva ou morra. Morra ou viva. O anel está ali. O interessante é que para o medo-persa, a própria lei a qual ele tinha que assinar, ele tinha que sujeitar a ela, ele não podia revogar. Lembra de Dario, quando mandou colocar Daniel na cova dos leões? Uma vez que ele colocou o anel dele ali no decreto, ele não pôde mais retirar. Ele até tentou, e quando tentou, os inimigos de Daniel disseram: o senhor não pode. Faz parte da lei do Império Medo-Persa, que o senhor mesmo não pode revogar uma lei que o senhor estabeleceu. Então veja a diferença dos babilônicos, não é? Diferença dos babilônicos. Mas veja, querido, ali no momento para Tiago ali, o anel representava outras coisas. Condição financeira. Se você vê alguém com um carro melhor, qual é o problema disso? Representa de fato uma condição financeira melhor. A pessoa que tem uma condição financeira melhor e compra um carro melhor, ele está pecando por isso? Não, meu irmão. O problema não é esse. A questão aqui é quem está recepcionando. Quem está recepcionando com critérios, a partir de critérios socioeconômicos. O rico, muito especialmente no contexto de Tiago ali, a sinagoga, a sinagogue. O termo que é usado aqui para Tiago, um judeu ortodoxo, não é eclésia, ou eclesia, é sinagogue. Ele está pensando ali na configuração de uma sinagoga, e lá tinha, de fato, cadeiras que ficavam na frente. Então, Tiago está com a mente da sinagoga na sua mente. Aí você entra o rico, e o problema não é o fato de ser rico. O problema é que está recepcionando. Aí você chalera. Aí entra o pobre, que não tem vista nenhuma para ver, aí você o deixa lá e diz assim: ó, se vire aí. Ou senta ali atrás, ou me deixa em paz. Então, ao mesmo tempo, a fé verdadeira não cabe isso. Muitas vezes nós somos seletivos. Se não fazemos isso claramente, fazemos isso em outras áreas. Nós somos seletivos em quem queremos ouvir muitas vezes. Quantas vezes deixamos uma pessoa falando para o vento, mesmo estando pertinho dela? Porque não nos interessa aquilo que ela está falando. Estamos pecando. Eu estou retomando um pouquinho para depois entrar no capítulo 3. Somos seletivos. Nós somos tão seletivos que muitas vezes o pecado que o outro comete, para mim é pecado. Mas por esse mesmo pecado que o outro cometeu, fui eu que cometi, ele não é pecado. Então, a seletividade ela é sorrateira nas nossas vidas. Precisamos abrir os nossos olhos. É muito sorrateira. A seletividade pecaminosa. Existe uma seletividade santa e agradável, não é? Paulo disse: as más companhias corrompem os bons. Se as más companhias corrompem os bons costumes, pressupõe isso aí que eu preciso também fazer seleção das minhas amizades com quem eu ando. Mas não pode ser uma seleção pecaminosa. Então, refletindo muito sobre essa questão de seletividade pecaminosa. É quando você só é procurado quando você serve de interesse para alguma coisa, para alguém que procurou. Uma vez que eu satisfiz o interesse daquela pessoa, não mais me procura. Isso é pecado. Isso é pecado.
Então o Tiago está dizendo, não, claro que o Tiago está falando de acepção de pessoas, mas da acepção de pessoas surgem outros pecados. Eu tenho dito que eu acho que Deus me deu um pouquinho do espírito de Micaías. Minha esposa até às vezes diz, mas você não pode querer que as pessoas façam como você faz. Eu digo, não é querer que faça como eu faço, mas é porque às vezes eu fico agoniado, porque é Tiago. Eu acho que eu tenho um pouco de espírito de Tiago mesmo. Tiagozão, querido, imagina uma carta dessa sendo lida na sinagoga ali, que a igreja também ela se reunia ali, no estilo de sinagoga. A nossa liturgia, ela tem como nascedora a liturgia que era feita na sinagoga. A liturgia da igreja neotestamentária, ela tem como referência a liturgia que era praticada na sinagoga. Você imagine o presidente da sinagoga tendo que ler uma carta dessa. E aquelas pessoas que praticavam a acepção de pessoas ali sentadinhas. Então é muito fácil ler Tiago hoje, ninguém aqui está fazendo isso, e dizer, é legal, né? Você imagina quem estava praticando a acepção ali, ouvindo a leitura da carta. Como você acha que as pessoas reagiram com o presidente da sinagoga? Como vocês acham que as pessoas reagiram? 2 opções. 3 opções. 3 opções. Ouviram e disseram, não tem nada a ver com isso, cinismo espiritual. Cinismo espiritual. Ouviram e disseram, misericórdia. Como diz Raquel, pastor, hoje minhas costas estão... Ela brincando, a Raquel fala para mim, mas é uma brincadeira que eu fico feliz com ela, porque Deus falou ao coração dela. E quem aqui não tem saído aqui a colar com as costas um chicotezinho, então está errado, porque eu também saio. A segunda opção é dizer, ouvir e dizer, pequei, Senhor. Fazer como Davi. Em algum momento Davi diz, foi Betseba. O que é que essa miserável quer tomar banho ali? Ele diz isso em algum momento? Queridos, por isso o homem foi chamado do homem segundo o coração de Deus. Ele não transfere a culpa para Betseba em nenhum momento, queridos. Quando ele é confrontado pelo profeta, ele culpa quem? A si mesmo. Pequei, mas nós temos uma tendência, meu irmão, de querer esconder os nossos pecados transferindo para o outro. E o tal do o tal do meu irmão, é realmente também não precisava fazer assim. Então, imagine Tiago chegando na igreja lá dizendo, meus irmãos, imagine Tiago, meus irmãos, não é para ser assim. Eu tenho visto que tem entrado homens abastados aqui, vocês têm bajulado eles. O problema não é o fato de entrarem homens abastados aqui. Deus seja louvado pela vida deles também. O problema é que vocês estão fazendo exceção de pessoas. O mesmo tratamento com eles não está sendo o mesmo com o menos abastado. Entenderam, irmãos? Porque senão a gente vai ficar com raiva do rico. Por favor, prosperidade não é do diabo, não. Muito especialmente quando ela é fruto de suor, que é bênção de Deus. Prosperidade não é do diabo, por favor, em nome de Jesus Cristo. Aqui não estamos tratando de ser rico é maldito, ser pobre é bendito. Não, a questão é como nós tratamos eles. Não, ao mesmo tempo, existe ao mesmo tempo, que não combinam com a fé verdadeira. Uma outra coisa, seletividade pecaminosa. E tantos outros pecados relacionais que nós cometemos. Vou comentar dos pecados meu como pastor, da nossa classe pastoral. Que eu esmurro meu corpo todo dia, tento reduzir a escravidão, para que, tendo pregado a outro, não venha a ser desqualificado. Eu vou para uma conferência, e lá tem a lista dos preletores. Aí tem os preletores conhecidos nacionalmente. E tem os preletores da região mesmo. Qual é a nossa tendência aí? Qual é a minha tendência? De coração, gente, qual é a minha tendência na hora que chegar a vez do irmãozinho menos conhecido, ali das brenhas me diz aí, eu vou colocar aqui uma cidadezinha aqui para não, Solidão, Pernambuco. O próprio nome
E aí, se alguém está nos assistindo de solidão, não é desprezo a região, não. Mas é uma cidadezinha pequenininha de Pernambuco, eu morei lá pertinho. Espírito é de onde? De solidão. Então, essa palestra aqui eu posso perder. Guerreiro. Queridos, a gente precisa tomar cuidado. Ou se estiver lá sentado ouvindo, o que é que eu vou fazer então? Eu posso até lá, mas o que é que eu vou fazer? Pego meu celular e no lugar de ouvir o irmãozinho simples pregando, o que é que eu faço? Mas ninguém faz isso quando o Hernandes está pregando. E Deus seja louvado por a vida daquele santo de Deus. A questão não é o Hernandes. O pecado não é o Hernandes ser o Hernandes. Hernandes é uma bênção que Deus deu à igreja brasileira. O pecado é como nós encaramos isso. E às vezes os irmãozinhos... Aí, onde é que eu procuro esmorrar o meu corpo? Valber Mateus, guerreiro. Onde é que eu procuro me policiar nesses momentos? Eu fico dizendo para a minha alma, ele é um porta-voz de Deus tanto quanto o Hernandes. Então ouçam. E aí eu começo a trabalhar a minha vida. Se fosse você lá também, você é anonimato, você gostaria também que o outro não te ouvisse? Aí eu vou esmurrando o meu corpo. E aí, meu irmãozinho, quando você entende que ele é porta-voz de Deus tanto quanto o Hernando e o Augusto, Deus manda cada pérola que nem o irmãozinho percebeu e saiu da boca dele. Quem é que já ouviu isso aqui? O Espírito Santo de Deus, Raquel. Cada pérola que você diz assim, o quê? Pérola que muitas vezes não saiu da boca do cara do anonimato. O que saiu de lá você já sabia, o cara é fera mesmo, tem conteúdo e tal, mas de repente o irmãozinho no anonimato, meu irmão, que você disse, eu já tive essa experiência, guerreiro. Eu já sentei em cadeira assim para ouvir certos irmãozinhos do anonimato, pastores, que eu dizia, será que daí... Lembram como foi que Natanael disse sobre Jesus antes do encontro? Qual foi a pergunta? Qual foi a fala preconceituosa de Natanael? Pode vir alguma coisa de Nazaré? Quem foi que disse isso? Natanael, viu gente? Natanael, viu? Então não vem com essa não, que todos nós aqui acolá pecamos nessa área. Se você tem problema em reconhecer isso, pois eu não tenho mais não, meu irmão. Uma vez que a salvação é pela graça, e a base da minha justificação é o meu Cristo, meu irmão, eu tenho que andar desnudo na frente do Senhor. E eu tenho que esmurrar o meu corpo todo dia, toda hora. É por isso que eu acho que Deus me deu o Espírito e me caía, meu irmão. Quando eu vejo uma coisa errada assim, quando eu vejo uma injustiça aparecendo assim, aí já minha esposa diz, calma. Às vezes eu entro dentro de casa e saio da biblioteca e ela, calma. Obrigado, José. Obrigado, de fato, você é uma bênção de Deus na minha vida quanto a isso. Porque tem que ter calma para não bater na rocha, né? Moisés também ficou indignado com o povo. E a indignação dele foi legítima. Mas onde foi que ele pecou? Deus havia dito, fale a rocha. Mas a indignação estava tão grande por conta da rebelião do povo, que ele fez o quê? Pá! Bateu na rocha. Eu já bati na rocha no 25 anos do ministério, de raiva. Mas ainda bem que Deus me convenceu do meu pecado. A caminhada pastoral é um desafio, gente. Eu estava olhando uma foto minha de 2018, na casa da minha mãe. Mãe uma figura, meu irmão. Você sempre é bebê para ela, né? Eu estava vendo uma foto minha de Jade, que a igreja de Porto Velho nos homenageou. Quando deixamos os campos, fizeram um culto de gratidão e nos deram um banho com uma foto nossa. E ela também olhou para a foto ontem, minha barba pretinha. E eu olhei assim, eu vou brincar, a linguagem que eu vou usar aqui é para brincar, gente. Eu olhei para a foto e disse, eita desgraceira. Já eu estou envelhecendo. Não é que 50 anos esteja velho, não entenda, por favor. Para você que já passou de 50, você acha, não é isso. Só que é notório o meu rosto está vendo um envelhecimento precoce além do normal. Não é isso não, Raquelzinha, eu amo vocês. É só para mostrar o seguinte, quem leva Deus a sério sente na alma. Quem não leva Deus a sério, meu irmão, os caras que não estão nem aí, mas quem leva Deus a sério sofre na alma. O seu corpo se contorce e isso desemboca em envelhecimento precoce.
dores de parto, linguagem de Paulo, guerreiro. Paulo usa essa expressão. Olha, irmãos, eu sinto de novo por vocês dores de parto. Porque Paulo olha para a igreja da Galácia e percebe ela. Vocês começaram tão bem. Quem vos induziu? Ele está quase pulando. Quem vos induziu a deixar isso? Aí ele diz: eu sinto por vocês novamente dores de parto. Não, ele compara o exercício do ministério a uma mulher que vai dar à luz. Imagina naquela época, não é a cesárea, não. Quem aqui já teve luz, deu a luz normal? Deixa eu perguntar às senhoras aqui, qual foi o tipo de dor? Foi dor ou não foi? Você não teve dor, não? Duas dores, mas sentiu a dor. E nada disso. Amém. Mas aí foi atípico, viu? As outras sentiram dores? Menino, olha, eu já vi marido esperando a esposa lá no parto lá, e a mulher, e o marido suando, desmaiando. Paulo diz: eu sinto dores de... Quem leva a Deus a sério, meu irmão? Não estou aqui com autocomiseração, não, eu estou dialogando com vocês. A minha relação com a primeira igreja presbiteriana, até o exato momento, graças a Deus, está uma bênção. Pelo menos que seja do meu conhecimento, nenhuma areia com ninguém, nenhuma areia com nenhum oficial da igreja, nenhuma areia com nenhum presbítero, com nenhum diácono. Deus seja louvado por isso. Já são 4 anos caminhando juntos. Então, isso não é que tivesse, seria, o mundo acabou. O relacionamento é assim mesmo. Mas é uma dádiva de Deus. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando só quem leva Deus a sério, o ministro da palavra. Ontem teve a UPH, não teve? Eu mandei uma mensagem para o João, encorajando, incentivando. Não vou estar presente por conta disso. Mas você fica de lá torcendo para que dê certo. Aí quando chega alguém, deu certo, pastor, foi uma benção. Aí você, que bom, Deus seja louvado. Porque a noiva é de quem? É do Cordeiro. E como é que eu vou torcer para que dê errado? Uma sociedade interna da noiva de Cristo, que é o PH. Ao mesmo tempo. E poderia dar errado, poderia dar certo, né, guerreirão? Verdade, mas não deu certo. Então prossiga o PH. Quando a SAF me pediu orientação para o livro delas, eu falei: olha aqui, Elaine, mulheres mais parecidas com Cristo. E a SAF já vem lendo livros há um bom tempo, que bênção, né? E aí quando o João nos perguntou, o pastor deu uma dica de livro também para a gente, eu digo: tem um semelhante, homens mais parecidos com Cristo. E uma bênção, né, Ricardo? Uma bênção, né, João? Quem esteve ontem no PH? Você que não foi, não se sinta culpado. A gente precisa entender que todos aqui temos nossas agendas, os imprevistos, mas se programe para o próximo, daqui a um mês vai ter de novo. Não é? Deus seja louvado. Eu confesso que muitas vezes eu prefiro até estar ausente desses eventos, como eu estou da SAF, eu estou no PH, para deixar a turma à vontade. À vontade mesmo. E o presbítero estadual, veterano, chegou para mim, um dos muitos que chegou para mim e disse: pastor, nós temos homens na UPH que tem potencial, viu? Que benção. Não é gostoso isso? É gostoso. Entendeu agora o título do livro, Pastor Desnecessário? Quando esse livro foi lançado, que eu vi o título, logo uma curiosidade, né? É livro de teologia pastoral, o pastor desnecessário. Aí eu comprei o livro. Menino, mas que coisa linda, porque você vai entender. Ele não está dizendo que é desnecessário que ter um pastor, não é essa a tônica. Mas já chamativa, né? A tônica é o seguinte: quando a igreja é bem treinada pelo pastor e ela passa a andar com uma certa independência, é isso que ele chama de pastor desnecessário. Esse pastor desnecessário, ele é uma bênção para a igreja. Porque ele não é centralizador. Ele é formador de líderes. Ele está ali para orientar a igreja. O ministério dele é pautado um ministério orientado pelos dons.
é uma das marcas do crescimento natural da igreja, DNI. Eu tenho uma série de livros sobre isso, DNI, desenvolvimento natural da igreja. Desenvolvimento natural da igreja. E uma das marcas desse projeto de desenvolvimento natural da igreja é uma liderança, preste bem atenção, uma liderança capacitadora, que significa capacitar líderes, e o outro, ministérios orientados pelos dons. É quando o pastor da igreja ele entende que ele tem que orientar cada irmão da igreja, colocar cada um no seu devido lugar de acordo com os dons que Deus deu a ele. Não é de acordo com o que eu acho, com o que eu penso, é de acordo com o dom que Deus deu a eles e a elas. Eu olho para o Valber, e aí vou dialogando com o Valber, olho para o Robson, aí olho para o Daniel de Deise, João. Inclusive tem ovelhas aqui da igreja que eu preciso conversar com elas. Já tem um bom tempo na igreja, e daqui a pouco alguém chega para mim, pastor, fulano de tal, lá na igreja anterior, gostava muito de fazer isso. E aqui eu vejo a pessoa caladinha, paradinha. Entendeu agora como é que é o pastorado? É isso, está aí, ó. Eu olho para o Carlos, João, Renan, olho para a dona Dida, imaginando que ela seja membro aqui da primeira, mas só como um exemplo, dona Dida querida. Olho para a Leia, o casal agora, o casal novo está chegando aqui. Olho para João, a Cássio, Raquel, Ricardo, Thelma, Priscila, Léo. Ora, eu dou aula no CTBANS também. É Seminário Batista Nacional aqui do Sertão. A sede dele é em Salgueiro. Então eu faço parte do corpo docente desse seminário. Então aqui acolá eles me chamam para dar uma cadeira, uma disciplina. Ela é online, virtual. Eu iniciei sexta-feira para uma turma, Teologia Pastoral e Aconselhamento Cristão. Eu já lecionei para eles também essa mesma disciplina. Dou aula às vezes também aqui no Instituto John Owen e também no Seminário Internacional de Miami, aqui no Brasil. Teologia pastoral, falando para eles, é isso. Teologia pastoral, ela se concentra em qual é a origem do pastorado, qual a natureza do pastorado e qual as funções do pastorado. E uma das funções do pastorado é olhar para a Noemi e perceber, tentar descobrir qual o dom que Deus concedeu a ela. E uma vez percebido, ajudar a Noemi a aperfeiçoar esse dom. Mas como é que ela vai aperfeiçoar esse dom que Deus deu a ela? Botando para servir. No lugar certo. No lugar certo. Eu estava assistindo uma aula online, nacional, de determinada instituição esses dias, e o cara lá, eu indico livros e gosto de indicação de livros. Fizeram uma pergunta a um cara aí que é muito top na área de desenvolvimento pessoal, não é? É uma disciplina de trabalhidade e desenvolvimento pessoal. Trabalhidade e desenvolvimento pessoal. E o cara é muito top nessa área, é dono de escolas e tal. E ele disse, perguntaram, indique alguns livros para a gente. Ele falou, procure esse livro aqui com esse título. Eu não gravei o autor, mas o título é A Pessoa Certa no Lugar Certo. Eu já sabia disso como pastor, mas às vezes a gente deixa de praticar isso, não é? O horário ali, a pessoa certa, eu não vou nem entrar no capítulo 3, a pessoa certa no lugar certo. Na igreja é isso. O que tem a ver fé verdadeira com, ao mesmo tempo, tem tudo a ver com isso também. Não combina, eu estou pegando um gancho aqui com o Tiago, eu estou montado nos ombros de Tiago e estou fazendo uma aplicação para além da acepção de pessoas. Não combina fé verdadeira da parte do pastor e, ao mesmo tempo, ele como que colocou um obstáculo para servo de Deus que receberam o dom para servir na igreja, porque pode ser que ele passe a encarar esse irmão e sua irmã como uma ameaça. Não combina. Esse, ao mesmo tempo, não combina com a fé verdadeira que eu digo ter, entenderam? Não combina.
Ou se eu não coloco obstáculos, pode ser também a apatia. Apatia para com o dom, o talento que Deus deu a ele, também não combina. Se tem uma coisa que não combina com o pastor, é a apatia. Estou dando um exemplo de mim, para que eu não constranja ninguém aqui. É melhor que eu fique constrangido, não tem problema. Constrangido com o meu próprio self, o meu próprio eu. Não combina. Não combina. Você quer ver uma coisa? E aqui eu posso falar, porque graças a Deus só teremos eleição agora em 2030 para pastoral. Se o senhor permitir, se tiver com vida aqui, só em 2030, né? Estamos no começo ainda do mandato de 5 anos. Mas aí em 2030, no início do ano, já começa as conversas com o colégio pastoral para ver o processo. Então, como está longe agora, vou abordar esse assunto. Não combina e não espere nunca isso de mim. No processo de eleição pastoral, eu atenuar a mensagem. Uma mensagem mais palatável durante o processo de eleição, para que a igreja não se assuste comigo, para que nenhum irmão se ofenda comigo. Não combina, a fé verdadeira ela não permite isso, entendeu agora? Ao mesmo tempo, em termos de eleição, eu lembro que em Cabo de Santo Agostinho, no ano de eleição, as mensagens foram as mais duras. E alguém chegou para mim assim, eu digo, eu não entendo não. Eu digo, o que foi, meu irmãozinho? Ovelhas preciosas. Na época de eleição, as mensagens foram mais duras, pastor. Eu digo, pois é, eu não estou à venda, meu irmão. Eu não preciso dar tapinha nas costas de ovelha para ela votar em mim, não. Quem tem consciência da sua identidade como cristão, como pastor, não precisa de constável com ninguém, meu irmão. Não precisa de constável com ninguém. Se eu devo tratar bem a ovelha, é porque ela é a ovelha de Cristo. Então eu devo tratá-la bem num pleito ou fora de um pleito, começando um mandato ou encerrando um mandato, porque ela é ovelha de Cristo. Então, atenuar a mensagem, porque estou no ano de eleição pastoral, meu irmãozinho, não espere isso de mim. Estou dando apenas um exemplo. Porque a fé verdadeira não combina com isso, né, pastor Abraão? Justo. E ofende a Deus acima de tudo. Estou dando apenas exemplos para você entender. Boa, querido Emerson. Eu tenho uma posição comigo no ministério pastoral. Minha esposa sabe disso. É uma daquelas posições que alguns colegas pastores da IPB, eles dizem, não, eu não faria isso não, eu faço. Se no ano de eleição eu perceber que a igreja está 50% comigo, 50% não, eu não levo o processo à frente. Eu perceber com meus olhos que 50% está comigo, 50% não está comigo, por que eu vou bater de frente? Leve não. Eu reúno um colégio pastoral e digo, pode pensar em outro nome. Não preciso levar isso adiante. Pode pensar em outro nome. Pode pensar em outro nome. Eu estou lidando com a noiva de Cristo. Eu prefiro sofrer a injustiça. Mas eu estou lidando com a noiva do Cordeiro. E na linguagem de Spurgeon, para um verdadeiro pastor, nunca vai faltar um rebanho que queira ser pastoreado. Primeira vez que eu ouvi de Spurgeon, eu não esqueço. Nunca, pastor Abraão. Um verdadeiro pastor nunca vai faltar um rebanho. Seja numa cidade grande, numa cidade pequena, um rebanho pequeno, um rebanho grande, porque o valor do rebanho não está na quantidade de membros que ele tem, e sim a quem ele pertence. Jesus Cristo, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Esse nome, quando eu cito, meu irmão, vai embora cansaço, vai embora tudo que não presta. Você é assim? Não é não? Oh, maravilhoso Jesus Cristo! Kathleen. Mas eu prometi que ia encerrar na hora, gente. Então eu não vou nem adentrar no capítulo 3. É porque eu preciso levar vocês a mergulhar um pouquinho mais no capítulo 2 para entender um pouco mais o capítulo 3. Mas é dia das mães hoje, já são 11 horas e 17 minutos. Nós estaremos juntos no próximo domingo. A vantagem de você ter um pastor da igreja, você não precisa correr. Não vê um pastor de fora, ele tem que começar o sermão e tem que terminar, né? Porque ele vai embora. O pastor da igreja não, graças a Deus, ele não tem essa pressa.
Você transforma um capítulo em 3 sermões, ou um capítulo apenas em um sermão, porque sabe que lá na frente vai voltar um dia novamente para aquele capítulo, aí você vai abordar aquele outro viés que você não abordou. Então, temos essa tranquilidade. Só quero que você saia daqui com conhecimento, mais uma vez, ao mesmo tempo. Agora, só o versículo 14, bota aí, Tiago, só a leitura. Só o versículo 14. E aí, quando a gente voltar domingo que vem com Tiago 3, aí vocês vão ver o peso disso. Só o versículo 14, leiam comigo aí juntos, querido. Aliás, o versículo 14. Isso. Todos juntos, vamos lá? Não, só um minutinho, perdão. Capítulo 2, Tiago. Foi falha minha, guerreiro. Foi falha minha. Perdão. Vamos lá, isso. Deixa aí. Lá no versículo 1, ao mesmo tempo. Vocês manifestam, dizem ter fé verdadeira, mas ao mesmo tempo estão fazendo coisas que não condizem com ela. E agora tem uma palavrinha que eu gostaria que vocês só citassem comigo. E aí eu paro. Só citassem comigo. Tem uma palavrinha aí que ela nos leva para o método o método de conhecimento de Sócrates, a maêutica. A maêutica é a ideia de parir conhecimento. Você faz a pergunta para fazer com que o Guilherme possa parir o conhecimento. É o método indutivo. Mas isso aqui, Guilherme? Aí o Guilherme, é verdade, pastor. Aí o Guilherme vai refletir, e nessa reflexão ele vai parir o conhecimento. É maêutica. Observe agora. Qual é a palavrinha aí que serve de maêutica? De uma pergunta que vai parir o conhecimento, vai empurrar você para a verdade. Qual? Isso, guerreiro. Qual é o proveito? Grave isso. Qual é o proveito? Vocês disserem que têm fé, mas estão deixando o faminto com fome. Qual é o proveito? Vocês cantando toda vez que minha fé é provada, me faz lá. Mas vocês estão deixando o faminto com fome, a viúva sem visita, o irmão que está dodói. Qual é o proveito disso? O irmão que está há 2 meses servindo na igreja e vocês não ligam para ele. Qual é o proveito disso? Qual é o proveito disso? Qual é o proveito disso? Entendeu a linguagem dele? É forte ou não é? Agora isso é para mim, meu irmão, não é só para você não. Queridos, eu já falei aqui que eu tenho um manual de discipulado em profundidade chamado autoconfrontação. Eu sou um cara autoconfrontador de mim mesmo. Eu me autoconfronto, às vezes eu peço ao Senhor para que coloque um limite nisso para não ir além. É você se autoconfrontar de tal maneira que às vezes você sair daqui, quando o colega presbítero liturgo diz, agora vamos ouvir a palavra de Deus, e você dizer para o Senhor, só estou aqui pela tua graça, Senhor. É confiado na justiça de Cristo. Calma, gente, eu não estou vivendo uma vida desregrada, não. É porque quanto mais de Deus você se aproxima, mais você percebe que distante você está. Grave essa. Quanto mais de Deus você se aproxima, mais você percebe que distante você está do padrão dele. Então que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo, amém.